Oi, gente, estamos aqui mais um momento para conversarmos sobre pecado sem perdão. E hoje é a terceira live sobre esse tema, abordando esse tema dentro da Bíblia Sagrada. Eu gosto de afirmar isso sempre. Nós poderíamos conversar aqui sobre temas e poderíamos falar sobre questões, aspectos que várias ciências, como a psicologia, a antropologia, a filosofia, abordam esse determinado tema. Mas o nosso intuito, o nosso alvo é buscar dentro da palavra, desenvolvendo na medida do possível uma boa hermenêutica, cavando na palavra para entender o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada fala sobre aquele assunto especificamente. E encerrando essa temática sobre o pecado sem perdão, e aqueles que me acompanharam sabem, a gente estudou o pecado sem perdão no que diz respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. Nas duas lives anteriores a gente estudou sobre isso, a gente abordou a live passada propriamente, a gente foi bem a fundo no texto sagrado. Se você não assistiu, pode assistir aqui pelo Instagram ou pode ir também lá pelo YouTube, que eu estou postando também esses vídeos lá. E hoje a gente vai abordar uma terceira parte a respeito do pecado sem perdão. Nós vamos abordar sobre o suicídio. A teologia, por muitos anos, muitos séculos, a teologia cristã abordou, pensou sobre o suicídio, considerando a questão teológica, pensou sobre o suicídio como um pecado sem perdão. Bem, por que se chegou a essa conclusão? Vamos começar aqui a fazer uma busca histórica a respeito dessa teologia, o suicídio como um pecado sem perdão. Bem, primeiramente temos que considerar o seguinte: o suicídio é pecado. Ponto. Quanto a isso não se discute. O suicídio é um pecado como qualquer outro pecado. Já desde os 10 mandamentos, a ordem do Senhor, não matarás, e ali não diz especificamente matar outrem ou matar a si mesmo. Nós somos proibidos de tirar a vida alheia. Eu sei que a gente entra por um caminho muito difícil também aí, tá? Por exemplo, pena de morte, que quem sabe a gente conversa sobre isso aqui em uma das lives. Pena de morte, né? A pena capital, a pena de morte, em que um homem tira a vida do outro baseado numa decisão judicial. Bem, mas de qualquer forma, o suicídio é considerado pela palavra de Deus como pecado. Da onde surgiu a ideia de que esse pecado, então, seria um pecado imperdoável? Dentro da teologia da salvação, tá? Dentro da teologia da salvação, nós temos que a salvação é decorrente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a soteriologia, o estudo sobre assuntos relacionados à salvação, e essa redenção ocorre pelo perdão dos nossos pecados. E o perdão de pecados, tanto no sermão de Pedro, lá no Pentecostes, Atos capítulo 2, como outros sermões, a gente percebe que o perdão de pecados ele é precedido pelo arrependimento. Aí vem João, por exemplo, a carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar de toda injustiça. Então, o confessar, o arrependimento e a confissão está intrinsecamente ligada ao perdão. Daí, pulou-se para a seguinte conclusão: se nesse pecado específico, o suicídio, o indivíduo não tem possibilidade, não há espaço para pedir perdão mediante o pecado cometido, se não existe o espaço para se arrepender e pedir perdão por esse pecado, então esse indivíduo, então, pela lógica, estaria condenado ao inferno. Esse é o raciocínio, tá? Bem, pensando dentro da palavra do Senhor e vendo até situações dentro da palavra do Senhor, nós temos momentos, por exemplo, como um grande Elias, o profeta de Deus, chega ao ponto de pedir para Deus tirar a própria vida dele.
1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 4. Pedir a Deus para tirar a vida e o suicídio propriamente tem uma linha muito tênue, muito fina entre um passo e outro. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e ali entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou um pé de giesta e veja, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Elias pediu a morte, pediu que Deus tirasse a vida dele. Disse assim: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis capítulo 19, versículos 3 e 4. Nós temos um homem que entrou na galeria dos heróis da fé e que suicidou. Gente, entenda, isso aqui não é uma apologia ao suicídio, não. Não estou aqui fazendo uma defesa do suicídio. Eu estou mostrando, como um cristão maduro, que nós temos que enxergar o que a palavra diz e como a Bíblia Sagrada trabalha esse tema. Juízes capítulo 16, versículo 30. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Na verdade, ele tirou a própria vida no último ato, ali usando força de Deus naquele instante. Bem verdade é que são situações bem diferentes do que muitas nós encontramos, né? Do que nós encontramos muito nos dias de hoje, tá? O suicídio, ele é considerado uma atitude extrema de uma pessoa que passa por uma perturbação psíquica, onde hormônios eles estão em déficit, onde a vida psíquica está perturbada, em que a pessoa chega ao ponto extremo e de angústia, porque para a pessoa vai ser um alívio tanto para ela quanto para as pessoas que estão ao redor dela, ela tirar a própria vida. Ela chega a essa decisão, mas não é uma decisão de alguém que tem uma saúde mental plena, ou então mediana. É alguém que está doente psiquicamente. É alguém que está extremamente doente e chega a tomar essa decisão. Bem, quando nós consideramos que uma pessoa que tira a própria vida é réu do inferno, por quê? Qual o embasamento? O embasamento é que ela não teve tempo de pedir perdão pelo pecado. Por quê? Porque suicídio é um pecado como qualquer outro pecado. Ficarão de fora os suicidas, os adúlteros, os mentirosos. O suicídio é tanto pecado quanto a mentira, quanto o adultério. É tanto pecado como qualquer outro pecado. Ele não é um pecado maior ou pecado menor. Não existe essa classificação de pecados. Pecados maiores, pecados menores. Existem consequências dos pecados. Mas o mesmo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para cobrir o pecado que para nós consideramos um grande pecado, um homicídio, por exemplo, é o mesmo sangue que cobre o pecado da mentira, da fofoca, da injúria, da difamação. É o mesmo sangue. Ele tem tanto poder para cobrir um pecado que para nós diríamos que é pequeno, entre aspas, como um pecado, entre aspas, grande. Ele é grande ou pequeno nas suas consequências, mas diante de Deus, tanto faz, é o mesmo pecado. Qual a diferença então deste pecado, ou de alguém que morreu e costumava contar mentiras, e morreu, e não teve tempo para se arrepender, e foi atropelado, caiu um avião na cabeça dela, morreu numa tsunami, e não teve tempo de falar com Deus e dizer: Senhor, perdoa o pecado da mentira que eu acabei de falar ali atrás, acabei de mentir, Senhor. É o mesmo pecado, é o mesmo pecado.
Veja, essa teologia ela foi criada em cima exatamente do fato de que a pessoa não teve tempo, supostamente também, supõe-se que a pessoa não teve tempo para se arrepender. Então ela morreu no pecado, tendo cometido o pecado de homicídio, de suicídio. Quando a gente faz isso, quando a gente raciocina dessa maneira, nós estamos dizendo que a nossa confissão, ela é mais poderosa do que o sangue e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que nos salva da morte, do inferno eterno, não é a nossa confissão. A nossa confissão é para a nossa manutenção da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus e a nossa santidade e consagração. A confissão tem esse objetivo. Porque quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós imediatamente reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Jesus, naquele exato momento os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente não precisa confessar pecado para o Senhor? Não, não estou dizendo isso. Nós precisamos sim, é extremamente salutar. Faz parte da nossa vida com Deus. Mas o Senhor não fica esperando um momento, ou então aconteceu alguma coisa e a pessoa não teve tempo de confessar pecado. E a pessoa morreu sem ter tido tempo para confessar um determinado pecado. Lembrando que o pecado pode ter acontecido mentalmente. O adultério, por exemplo, Jesus dá uma nova interpretação. O adultério, para Jesus, basta olhar e basta desejar e basta imaginar. Aconteceu, o pecado já se consumiu na nossa mente, porque a nossa intenção, o nosso querer já se consumiu. É tanto o adultério como o ato propriamente físico. Então, se nós considerarmos que a confissão tem esse poder, nós atribuímos mais poder à confissão e se torna até uma salvação por obras. Porque eu preciso fazer isso para ser salvo. Se eu não fizer, se eu não confessar, eu não sou salvo. A minha salvação acontece mediante confissão. Acontece. A confissão e o reconhecimento, a confissão dos meus pecados e o reconhecimento que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Ponto. A manutenção da minha consagração, da minha santidade, é em cima da minha intimidade com Deus, do meu diálogo com Deus, das minhas orações, onde eu confesso os meus pecados para o Senhor. E diariamente eu estou debaixo das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Mas se por acaso acontecer de eu partir dessa vida e na minha vida e na minha atitude, quer seja pensamentos, quer sejam palavras, quer sejam atitudes, tenha um pecado que não foi propriamente confessado, isso não vai me levar para o inferno. Isso não vai me levar para o inferno. Porque a minha salvação está garantida por Cristo Jesus. É isso que a gente precisa entender. Pastor, o senhor está dizendo então que uma pessoa pode perfeitamente tirar a sua própria vida e ela não ir para o inferno? Eu estou dizendo que somente Deus somente tem autoridade e é justo à altura para mandar ou então permitir que alguém vá para o inferno ou vá para o céu. Está no âmbito do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, da autoridade do Senhor. Não tem muito tempo, eu fui para um velório e uma mãe desesperada, ela tinha perdido a filha tinha cometido suicídio, uma menina linda, um jovem. E a primeira pergunta que aquela mãe fez para mim, quando ela me viu, disse: pastor, minha filha foi para o inferno. Eu disse para ela: minha querida, tudo está nas mãos de Deus. A gente nunca sabe o que aconteceu na mente e no coração daquela pessoa segundos antes de se consumar,
de ocorrer propriamente, de se efetivar um ato suicida. A gente não sabe. A misericórdia do Senhor é algo imensurável. Então nós não podemos emitir esse tipo de julgamento. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando e ela disse: fulano se matou, fulano se matou, e aí é tão triste isso, porque a gente sabe que ele foi para o inferno, porque a Bíblia fala que o suicida não entra no céu. O adúltero também não entra no céu, meu irmão, não entra não. O mentiroso também não entra no céu não, viu? Olha, o difamador também não entra no céu. Então, o pecado não permite entrar no céu, sem dúvida. Mas uma vez que eu me submeto ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso é suficientemente poderoso para me levar para o céu. E se por acaso, por alguma circunstância contrária, não houver espaço e tempo e ocasião para eu reconhecer um pecado específico na minha vida em determinado momento, porque eu nasci no pecado e vou morrer no pecado. Deus olhou lá de cima e disse: não tem nenhum justo sobre a face da terra. Se isso acontecer, eu acredito piamente que nós contamos com a graça, com o amor e com o poder de Deus. Não entenda essa palavra como um incentivo a uma atitude extrema como essa. Novamente, pessoas que estão com a mente sã, que estão psiquicamente bem, estão emocionalmente equilibradas, não tomam uma atitude dessa. Isso é uma atitude extrema. É uma atitude em que a pessoa já está no nível de uma doença psíquica, uma psicopatia, não no extremo como nós vemos por aí, né? Mas a pessoa já está doente, a pessoa está extremamente doente e para ela é a única opção. Se não houverem pessoas ao redor dela para cuidar, para amparar, para fazer uma condução ao médico, para ajudar nas medicações, essa pessoa acaba cometendo um ato desse. E em hipótese alguma, nem eu, nem você, nem ninguém pode dizer que aquela pessoa foi para o inferno por causa do suicídio. Ela pode até ir para o inferno por muitos motivos, e o principal, porque na vida, enquanto tinha vida, não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Básico isso é básico. Mas a atitude em si, ela não pode ter o poder de ser mais forte do que o sacrifício de Jesus Cristo e do que o amor de Deus e a misericórdia de Deus por minha vida. Obviamente, meus queridos, nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos mostrar apoio a essas pessoas, companheirismo, estender as mãos, ajudar os familiares para que essa pessoa que passa por esse vale, e é um vale escuro, é um vale muito difícil que a pessoa passa. Essas pessoas precisam de pessoas junto, ali, coladas com ela. Todo o tempo, 24 horas, não pode vacilar um minuto sequer. Não pode, por 1 minuto, por 5 minutos, dar as costas. Porque essas pessoas estão enfrentando uma crise absurda na vida delas, a ponto de quererem dar um passo, de agirem contra a própria integridade física, pensando que será melhor, terá uma dor menor, tirar a própria vida, tanto para si quanto para as pessoas que estão ao redor. Enfim, queridos, o que eu diria sobre o pecado sem perdão, em que muitos atribuem ao suicídio esse tipo de pecado? Ele é um pecado como qualquer outro. Tem possibilidade de se arrepender? Às vezes tem. Às vezes tem. Às vezes Deus dá um momento de lucidez, segundos, ali antes da pessoa partir dessa vida. O tamanho do amor e da misericórdia de Deus, ninguém consegue medir. E mesmo que não aconteça esse momento de lucidez, e que a pessoa, na sua perturbação, na sua psicopatia, na sua doença ali extrema, e ela venha dar esse passo, eu creio num Deus que é todo misericordioso, que é todo misericórdia. Deus tem um projeto maravilhoso para nós vivermos.
para nós vivermos. Mas alguns enfrentam uma doença que é muito comum nos dias de hoje, que é a depressão. E a depressão, principalmente quando unida ao transtorno bipolar, empurra a pessoa, empurra para uma atitude como essa. E somos nós, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que amam esta outra pessoa, que devem cuidar, que devem estar juntos. Se a pessoa descer para o fundo do poço, meu querido, minha querida, desça com ela lá no fundo do poço, dê as mãos e diga, só sai daqui na hora que você for sair. Se ela se enfiar debaixo da cama, se enfie debaixo da cama com ela. E digo, só sai daqui. Se ela não quiser mais comer, também não como. Também não vou comer. Enquanto você não comer, também não vou comer. Até que ela saia desse vale escuro e possa trilhar um caminho de bênção na vida dela. Suicídio, pecado sem perdão? Creio que não. Biblicamente, na intensidade, na grandeza do amor de Deus, creio que não. Bem, as perguntas e também as críticas, se você quiser contra-argumentar, pode contra-argumentar, não tem problema. E a gente vai conversar sobre isso, pode mandar lá no meu privado e perguntar alguma coisa, questionar. O meu papel é este mesmo, te ajudar com relação a esses temas, principalmente no enfoque pela palavra de Deus. A palavra de Deus propriamente, deixa eu ser sincero, não fala muito sobre isso. Fala sobre o homicídio, fala sobre o suicídio também, fala sobre o suicida, tá? Mas trata do suicídio como qualquer outro tipo de pecado que pode levar ao inferno e impedir de entrar no céu, como o adúltero. E agora, hein? Bem, nós vamos começar uma outra live, vamos encerrar essa, a gente vai começar na próxima terça-feira, ou na outra terça, a gente vai decidir ainda, e vamos conversar sobre línguas estranhas. Línguas estranhas. É para hoje? Línguas estranhas acontece apenas com aquele que é batizado no Espírito Santo? Línguas estranhas é um fenômeno sobrenatural ou psíquico? A gente vai conversar sobre isso a partir da próxima terça-feira, nessa nossa live, trazendo mitos e verdades a respeito de temas profundos, controversos, dentro da palavra do Senhor. Obrigado pelo seu acompanhamento e até a próxima terça-feira, se Deus permitir.